E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Esteto Podcast, feito por estudantes para levar conhecimento e curiosidades para profissionais da saúde, acadêmicos e população em geral. Olá, galera, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Além do Esteto. Eu, Bruno, o meu colega Iago. Olá, pessoal, sou Iago. E hoje estamos aqui recebendo o nosso professor e grande doutor Feitosa. Doutor, primeiramente, acho que muito obrigado pela sua presença. Gostaria que o senhor cumprimentasse nosso público e também se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua história como discente, como a sua formação, contasse um pouco da história do senhor. Perfeito, então. Meu nome, que todos saibam, Luiz. Sou médico de família e comunidade. Eu me formei aqui na Unig, aqui próximo, em Gurupi. Sou da turma de 2015, segundo semestre. Atuo hoje na parte de docência porque gosto bastante. Era uma das coisas que eu gostava desde a época de faculdade. Tinha sempre interesse em estar na docência na época da faculdade. Por conta também da faculdade, acabou me levando para a minha escolha da minha especialidade como médico de família. Eu tento sempre trabalhar essa questão dentro de sala de aula, uma coisa que possivelmente vocês não saibam, mas esse é um assunto que eu gosto muito, porque foi a partir dele que eu resolvi ter toda a escolha da minha vida me levou por conta de um problema que eu passei na faculdade. Hoje em dia, eu fiz a minha faculdade, terminei em 2017, aqui pela FESP, pela Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, fiz medicina de família e comunidade. Atualmente atuo aqui, sou empresário em Palmas, estou presente em alguns outros órgãos representativos de classe, né? Hoje eu faço parte da Associação Tocantinense de Medicina de Família e Comunidade. Também estou na Câmara Técnica de Medicina de Família e Comunidade do Conselho Federal de Medicina. E sou aí um entusiasta, gosto de fazer bastante coisa além da medicina, né? Mas esse é um assunto que me marcou muito, como eu tinha compartilhado com vocês lá na sala de aula. Foi por conta daquela situação que eu passei, de problemas envolvendo ali saúde mental na faculdade, que me levou a princípio para uma área mais da psiquiatria, mas eu acabei me encontrando bem mais na medicina de família e comunidade. Ótimo, ótimo. Então, como o professor já trouxe aí um breve contexto, nosso tema hoje vai ser sobre saúde mental. Então, vai ser entre plantões e provas e como que vai a sua saúde mental, tá? Então, para a gente dar início ao nosso bate-papo, professor e Dr. Luiz Feitosa, como que você vê o cenário da saúde mental entre os estudantes e os profissionais de saúde? São dois públicos bem diferentes, né? Como eu mencionei na aula há pouco, mas só para poder contextualizar aqui, a problemática na saúde mental começa desde o ensino básico, né? Desde o ensino fundamental, ensino médio, pelas complexidades que a gente vai passando na nossa vida, e quando chega na faculdade, pelas dificuldades inerentes do próprio curso, isso acaba piorando. Quando a gente fala da população de medicina, infelizmente, os estudantes de medicina são os estudantes que mais têm eventos depressivos, tentativas de suicídio, por diversos fatores, né? Fatores relacionados à parte familiar, fatores relacionados à própria faculdade, fatores relacionados à questão financeira, que é muito importante também, a cobrança dentro do curso, por parte do próprio aluno, por parte da faculdade. E em relação aos profissionais, isso muda muito também. Eu posso falar pela minha especialidade. Dentre as especialidades que têm a saúde mental mais prejudicada, a medicina de família é uma das top também. Por essa sobrecarga de serviço e da falta de estrutura do Serviço Único de Saúde para a resolução do nosso paciente, né? Muitas das vezes a gente tem que brincar de ser MacGyver, fazer com o mínimo que a gente tem, o máximo com o nosso paciente. Então, é um tema que eu gosto bastante porque durante a minha graduação também, minha especialização, né, em Medicina de Família e Comunidade, a gente sempre entra num curso com 1001 ideias na cabeça. E ao longo do curso, algumas ideias vão caindo, a gente vai ficando desanimado por certas situações, a sobrecarga. Antes de prova, sempre tem aquele momento, como a gente estava brincando há pouco, né? Então isso acaba acontecendo e se propagando da faculdade, para a residência, para a vida profissional. A gente tem que ter aquele momento assim de saber lidar com as situações, porque medicina
é uma profissão bem diferente das outras, porque a gente lida com as pessoas nos piores momentos das vidas dessas pessoas, geralmente no momento de doença. Professor, como você acha que o ambiente acadêmico ele interfere nessa questão da saúde mental dos estudantes, né, no contexto de performance das provas e da cobrança mesmo externa de familiares e do próprio acadêmico em relação à sua formação e à formação do seu currículo? Perfeito. Mas acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Daquele ditado popular que nosso maior inimigo somos nós mesmos. Querendo ou não, a pessoa que sempre nos cobra mais, para quem é uma pessoa ética, centrada, somos nós mesmos. O nosso padrão costuma ser bem mais elevado que o dos outros. A gente acaba vivendo uma situação inicial e tentamos colocar a nossa vida com base no que as outras pessoas acham. Depende muito da maturidade e a problemática eu acho que está bastante nisso. A gente acaba entrando no curso muito jovem, a maior parte das pessoas. A gente demora a adquirir essa maturidade, porque a maturidade vem da superação dos problemas. Quanto mais problemas a gente tem na vida, normalmente mais resolutivo a gente costuma ficar. Eu costumo falar para vocês devem ter percebido, se você analisar o primeiro período de vocês para hoje, como vocês estão, vocês olham para trás e falam, pô, o cara não sabia de nada, não sabia nem as problemáticas que ia passar, não sabia nem estudar. Por mais que a maior parte dos alunos tenha estudado ali para fazer o vestibular, tenha estudado no ensino médio. Então, com base nas problemáticas que acontecem na vida, a gente vai tendo essa maturidade. Mas é muito complicado falar quando as pessoas vão ter essa maturidade. Eu tinha um professor na faculdade, tenho, né? Eu só esqueci um pouquinho do nome dele agora, mas ele mencionava uma coisa muito interessante pra gente, que a gente tinha que interpretar o que ele estava dizendo. Ele falava pra gente que a gente só ia aprender as coisas quando o primeiro paciente morresse. Não quer dizer que você ia deixar um paciente morrer para aprender aquela situação. Era no sentido de, a partir do momento que a gente supera uma dificuldade, a gente cria ferramentas para superar com aquilo. A problemática do curso é que é muita coisa ao mesmo tempo. A família normalmente se sacrificando para te manter na instituição. É um curso caro até para quem está na faculdade pública, porque você tem se onera ali com livros, onera com material, onera com a alimentação do dia a dia, com transporte. É um curso integral. Vocês já devem ter visto isso com loucos de um local para outro local. Então, assim, é muita coisa que acontece em pouco tempo. O curso é muito longo para quem tá, todo mundo, no período que está, já quer estar formando, né? Vocês mesmos estão no quinto, devem estar doidinho para estar formando. Com certeza. Quando vocês estiverem no sexto, já vão olhar para o quinto e falar, nossa, a gente era feliz e não sabia. Quando vocês estiverem no oitavo, vocês vão olhar tudo para trás e falar, nossa, quanta coisa a gente não aprendeu nesse tempo. Quando vocês chegarem no internato, vocês vão olhar para a vida acadêmica e vai falar, nossa, ela era tão fácil, a gente tinha tanto tempo. E isso vai passando na nossa vida. Quando vocês formarem, quando vocês forem o primeiro paciente que vocês forem atender como médico, vocês vão olhar para trás e vão ver quão feliz a gente era. Esses dias teve um pediatra, depois que aconteceu um probleminha com a minha sobrinha, e ele mencionou algo que eu tô levando e propagando para todo mundo. Em relação ao filho, mas dá pra gente parafrasear para os outros problemas. Sabe qual que é o melhor momento do nosso filho? É o momento que passou. No momento que a gente está vivendo, a gente não quer viver aquela situação. Mas depois que aquela situação passa, a gente até sente saudade da situação que a gente estava. No curso, eu acho que é muito sobre isso. Mas é pela questão da maturidade, que é muito difícil de cada um ter, que acontece essa piora da saúde mental como um todo. Essa questão da saúde mental tocou aí a questão de maturidade. Eu já tenho a minha segunda graduação, então assim, eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu já vinha de um período ali sem ter um ritmo de estudo, né? E aí eu já tenho aquela maturidade, porque já passou por alguns problemas na vida, então assim, quando a gente começou, que eu vi que era uma metodologia um pouco diferente, já fazia tempo que eu não estava estudando e pega isso, foi um baque muito grande. Realmente a saúde mental ficou um pouco abalada. Tipo, tinha dia que eu chegava, terminou as provas, eu cheguei em casa chorando, liguei pra minha irmã que também faz medicina. Falei, maninho, acho que eu não vou dar conta e tal. Então, assim, realmente, por mais que você tenha maturidade, mas quando você tá vivendo um processo novo, tudo é novo, né? Então você acaba sofrendo com aquilo também. E diante disso, professor, quais são os sinais que o acadêmico, o profissional de saúde também, mas vamos trazendo ainda um pouco para o lado acadêmico que a gente está contextualizando,
a gente percebe emocionalmente, fisicamente? Quais são esses sinais, esses sintomas que o acadêmico pode dar para nós? Assim, eu não acredito muito em coincidências, mas a gente acabou de ter isso na aula. Um dos primeiros sinais é aquela pessoa que estava produzindo muito. A gente, como professor, conhece quem produz, quem conversa, quem fala, quem faz. E em determinado momento ele modifica quem ele é. Ele começa a ficar uma pessoa com mais isolamento, começa a não falar tanto, começa a faltar muito às aulas. Então, a partir do momento que ele costuma mudar quem ele é um fator que a gente costuma ter que olhar mais. Hoje em dia, é uma coisa que eu não sei se vocês sabiam que acontece aqui dentro da sala de aula, mas quando a gente faz a chamada pelo portal, hoje em dia a gente tem um aplicativo, quando a faculdade identifica que determinados alunos estão faltando, o NED é comunicado. Se é um aluno que o NED já conhece, o NED já toma os acompanhamentos para tentar comunicar com o aluno, tentar resolver por que está faltando, por que está acontecendo aquela situação. Então, são os sinais mais comuns relacionados a isso. Certo. E assim, a gente tem burnout, tem tentativas de suicídio, quando a gente traz para o lado acadêmico, depressão, ansiedade. Qual que é o que mais acontece? É burnout? É estado depressivo? O que mais acomete o acadêmico em si? Hoje em dia está bem datado a questão do burnout. É uma palavrinha que a gente buscou do inglês ali, mas que trata muito sobre isso, a sobrecarga de trabalho. Já existem ferramentas validadas para parte da graduação, né, para avaliar burnout. Burnout nada mais é do que essa sobrecarga do trabalho que vai levar a sintomas psiquiátricos, né? Normalmente depressão, ansiedade e outras situações. Qual que era a pergunta mesmo? O que é qual que é a principal síndrome que afeta? É o Na minha burnout? opinião, é o burnout. Hoje em dia, a gente passa por um momento na faculdade muito único, no sentido das judicializações, a respeito muito em cima de questões de saúde, né? A gente está vivendo um momento único também como professor, como docente, como faculdade, da maior parte dos alunos possuírem atestados médicos justificando certas condições, concedendo certos tempos extras, essa questão da gente estar cada vez mais focando em assuntos que a gente não costumava focar, integrando mais esses tipos de alunos, né? A comunidade como um todo. Por que o senhor acha que os transtornos mentais são subnotificados na atenção primária? Vamos lá. Quando a gente fala que uma doença é subnotificada, a maior parte das vezes é culpa do profissional que a atende. A gente conhece algumas doenças que têm por notificação compulsória. Transtorno depressivo não é uma dessas doenças. Notificação compulsória, o que entra como notificação compulsória, eu posso estar enganado, mas entra tentativa de suicídio como notificação compulsória, né? A problemática é o seguinte: hoje em dia a minha especialidade, ela vive um dilema. Eu hoje, como especialista, muito tempo de formado, tenho experiência. Se eu for atender na atenção primária hoje, eu não recebo nada a mais, eu recebo a mesma coisa de um recém-formado. A APS hoje acolhe boa parte dos recém-formados. Você deve imaginar, a gente quando está na faculdade, a gente tem matérias que a gente gosta, matérias que você dedica mais, matérias que você sabe mais. Normalmente, saúde mental é uma matéria que pouca gente gosta. Quando essas pessoas caem na atenção primária, se é uma matéria que elas pouco gostam, elas pouco investigam. Então, acredito que boa parte da subnotificação vem da falha dos próprios profissionais em não ter trabalhado. É uma questão, eu vou tentar parafrasear a aula que a gente teve, mas existem temas que são tabus. Por exemplo, é um mito você perguntar para o paciente sobre questão de ideação suicida. A cultura popular acredita que você perguntar sobre suicídio, você está induzindo a pessoa sobre o suicídio. Então, muitos desses mitos estão nos profissionais. A subnotificação vem por falha da equipe identificar. E às vezes é uma falha, às vezes não inerente somente a ele, mas da própria estrutura. A gente é obrigado a atender, na maior parte dos locais, em 15 minutos. Em 15 minutos, para você fazer uma anamnese, exame físico, escrever, prescrever, encaminhar, é muito pouco tempo. Então, às vezes, por conta do sistema como um todo, certas questões passam despercebidas.
No início da nossa conversa, o professor trouxe a questão de sobrecarga e ferramentas que o SUS muitas vezes acaba não ofertando para o profissional executar suas tarefas, né? Sim. Isso, querendo ou não, também gera um desgaste mental muito grande. Como que o senhor vê essa questão, os profissionais? Eles têm essa sobrecarga e qual que é o índice hoje de profissionais da saúde, vamos trazer para o lado da PS, né, da atenção primária? Eles acabam sofrendo com danos mentais também? Os problemas psicológicos hoje, a gente tem muito estudo relacionado com profissões, né? Por exemplo, a gente tem as profissões que são mais judicializadas, a gente tem as profissões com maior índice de estresse relacionado ao trabalho. Medicina de família e comunidade é uma das que mais estão relacionadas mais podem ser acometidas pelo estresse. Boa parte desse estresse é por conta da vontade do profissional em ajudar e não conseguir o suporte do sistema único para ajudar o paciente. Vocês já devem ter tido contato com o paciente nas matérias de ESC, né? Quando fazem algum atendimento. Quando a gente, como profissional, atende um paciente que não tem dinheiro para comprar medicação e foge da nossa realidade aquela situação, nos machuca muito, porque às vezes uma coisa que deveria ter no SUS, porque tem na Rename, tem política pública, tem uma coisa que é obrigado a ter, quando você vai ver na farmácia não tem, isso machuca muito a situação como um todo. Você saber o que você está tentando fazer para o paciente não vai conseguir fazer. Vivenciar a pobreza, e isso na atenção primária a gente vivencia muito, a gente trabalha com a pessoa no chão da casa da pessoa, dentro da casa da pessoa, quando a gente vivencia a pobreza, isso vem muito pra gente. A gente tem que ter aquele momento de, entre uma consulta e outra, parar, limpar a cabeça, tá pronto pro próximo. E o senhor, como médico da família, está na linha de frente ali nesse atendimento primário. Quais seriam as orientações do senhor em relação a como cuidar dessa saúde mental, tanto para os acadêmicos, quanto para os profissionais de saúde, quanto para a população em geral, né? Quais são as orientações iniciais ali para a pessoa ter um melhor desenvolvimento dessa questão e evitar esses problemas? Vamos lá, quais seriam as soluções, as dicas, né? O que a pessoa poderia passar para ela se reconhecer? Hoje em dia todo mundo vivencia situações diferentes, então isso é muito individual. A gente deve analisar na nossa própria vida que todo mundo tem que ter válvulas de escape. E essas válvulas de escape, desde que sejam saudáveis, elas são recomendadas. O que seria uma válvula de escape não saudável? Quando você envolve drogas lícitas, ilícitas, situações que te colocam em risco. E o que seriam válvulas de escape saudáveis? Tempo com a família, tempo para praticar esporte, tempo para praticar hobby. Por exemplo, muita gente não sabe, mas eu sou um cara que gosta de jogar. Minha vida inteira, minha válvula de escape, além da família, é jogo online. Eu gosto muito de desestressar tendo esse momento. Então, a partir do momento que a gente tem isso bem datado, é muito difícil a gente conciliar certas situações, como você tinha mencionado. Normalmente, colegas que tenham a segunda graduação já costumam ter uma vida financeira e terem que se sustentar para estarem aqui. Então, a gente sabe que essa dupla jornada envolvendo a faculdade de medicina é muito pesada. Você quase tem que sacrificar a sua válvula de escape. E por conta do sacrifício da válvula de escape, você se sobrecarrega. Você tem que ter um momento específico para você liberar daquela sua situação, liberar da rotina que você está. E qual que é o momento ideal para mim buscar um auxílio, seja da atenção primária, seja buscar por conta própria, às vezes um psicólogo, um psiquiatra? Na medicina a gente tem um nome bem bonitinho que é transtorno. Transtorno é tudo aquilo que causa prejuízo. Então, a partir do momento que você começa a ter prejuízo no seu dia a dia, é o momento que você deve buscar. Prejuízo no sentido de que você não está rendendo o que deveria render, as suas relações interpessoais estão sendo prejudicadas, ou você está tratando mal amigos, ou você não está tendo amigos. Toda vez que você está tendo algo que está prejudicando o seu dia a dia, é o momento que deve buscar ajuda. Certo. A gente sabe que, assim, o Brasil ele tem uma diversidade econômica muito grande, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas não vão ter acesso a meios particulares, né? Mas a gente tem acesso ao SUS, que é a porta aberta, tem encaminhamento, tem referenciamento, que é, né, encaminhar aquele paciente para um CAPS, né? Ou seja, para um atendimento psiquiátrico. Mas também parece que tem um canal via telefone que as pessoas podem entrar em contato para conversar, porque tem profissionais do outro lado da linha qualificados para dar esse suporte. O senhor poderia comentar um pouquinho mais sobre como que esse canal funciona, o que ele é, como que faz para mim entrar em contato com esse canal? Posso sim. A gente tem o Centro de Valorização à Vida, CVV.
É um número que funciona em todo o território nacional, é 188, bem próximo ali do número da polícia, né? Da polícia militar. É um número que quando você ligar, você vai conversar com um profissional, não necessariamente um profissional de nível superior. Existem muitos voluntários que prestam esse serviço inicial, essa conversa. Então, na medida que você se sente tão angustiado, você esteja próximo de fazer algo que você não gostaria de fazer, você tem acesso a esse telefone como uma válvula de escape para que receba as orientações devidas e procure o suporte devido. Eu tinha mencionado para vocês que uma das estratégias que a gente pode fazer com o paciente é, inclusive, fornecer nosso número, mas isso varia muito de profissional para profissional. E você tem que estar preparado para quando você for acionado para esse número. Meu celular acabou de trocar agora aqui, mas, assim, celular de médico, vocês vão vivenciar isso em breve, a gente está preparado para atender emergência o tempo todo. Não, infelizmente, medicina não é como as outras profissões, que quando dá 6 horas da tarde, você vai para casa e esqueceu que você é engenheiro, que você é arquiteto, que você é qualquer outra profissão. Médico, a gente é médico 24 horas. Até quando eu estou em casa, eu sou médico. Eu sou médico do meu filho, médico da minha esposa, médico da minha família. A qualquer momento eu posso receber uma ligação ali e ter que lidar com aquilo. Com certeza. E professor, o senhor queria deixar algum recado para a população? O senhor gostaria de deixar algum recado para a população em relação a esse assunto? Sim, é um assunto muito interessante, principalmente quando a gente começa a conversar. Conversar é o melhor caminho. Boa parte das problemáticas, muita gente quer se sentar em cima de medicações, né? Boa parte da resolução dos problemas é na conversa, quando a gente divide com o próximo. A dica é: não se sinta sozinho. Quanto mais você conversar, mais você vai perceber que todo mundo tem problema, todo mundo passa por problema. Então, à medida que você se sente o que você está sentindo, o que você está sofrendo, não é só seu. Existem outras pessoas em situações iguais ou piores. Quando você começa a compreender isso, acho que é o básico para você começar a pensar em pedir ajuda. Você tem que pedir ajuda, você pode pedir ajuda. Você não é inferior a ninguém, você é igual a todo mundo. E todo mundo passa por esses problemas. Professor, então, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que o assunto é um assunto bastante delicado e que faz parte da nossa vivência ali no dia a dia. A gente está aqui sempre de portas abertas para o senhor. Caso o senhor queira discutir mais algum assunto com a gente, o Além do Esteto é para isso, é para levar essa informação à população. E eu acho que é muito viável essa conversa, né? A gente mostrar para as pessoas que todo mundo pode precisar dessa ajuda e que os profissionais de saúde estão ali para poder atendê-los, né? Que a gente tem essa abertura junto a isso. Então, eu agradeço pela sua presença mais uma vez e é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabéns pelo projeto de vocês. Parabéns pela escolha do tema como um todo. É um tema que a gente só começa a dar importância, só começa a ter relevância quando a gente começa a falar, e cada vez mais que seja falado por diversos profissionais, não somente da medicina. Eu acho que quando a gente vai começar a ter menos casos desses eventos adversos como suicídio, enfim. Parabéns. Obrigado. Obrigado por parabenizar nosso projeto também. E esse é o nosso intuito mesmo, é levar informação para a população, seja a população em geral, seja a população acadêmica, para profissionais da área da saúde. E como o Bruno falou, a casa está de portas abertas, qualquer tema relevante que queira discutir, só marcar um horário com a gente que a gente vem aqui para disseminar a informação. Muito obrigado. Perfeito. Aos nossos ouvintes, agradecemos a sua companhia até aqui. Espero que tenham entendido mais sobre o tema de hoje. E caso tenha algum tema que queira ouvir ou pergunta sobre os nossos próximos temas, só nos enviar no directs ou caixinhas de perguntas no nosso Instagram.